tem o problema. Vamos ver qual é o problema. Muitos indagarão como o mito da não-violência brasileira pode persistir sob o impacto da violência real, cotidiana, conhecida de todos, e que nos últimos tempos é também ampliada por sua divulgação e difusão pelos meios de comunicação de massa. Ora, é justamente no modo de interpretação da violência que o mito encontra meios para se conservar. O mito da não-violência permanece porque, graças a ele, admite-se a existência de fato da violência. E, ao mesmo tempo, são fabricadas explicações para denegá-la no instante mesmo em que ela é admitida. A principal, eu vou examinar os vários mecanismos para fazer isso, mas, evidentemente, o principal instrumento para afirmar que existe violência e negar que ela é constitutiva da sociedade brasileira é alojar a violência num determinado ponto. Ela é alojada na criminalidade. Então, como ela se reduz ao campo da criminalidade, ela fica invisível em todo o restante. Né? Bom, então, como explicar que a exibição cotidiana, pelos meios de comunicação de massa, da violência no país, possa deixar intocado o mito da não-violência e ainda suscitar o clamor do retorno à ética? Para responder, nós precisamos examinar os mecanismos ideológicos de conservação dessa mitologia. O primeiro mecanismo é o da exclusão. Afirma-se que a nação brasileira é não violenta e que, se houver violência, ela é praticada por gente que não faz parte da nação, mesmo que tenha nascido no Brasil e viva no Brasil. O mecanismo da exclusão produz a diferença entre nós brasileiros não violentos e eles não brasileiros violentos. Eles não fazem parte do nós. O segundo mecanismo é o da distinção metafísica. Distingue-se entre o essencial e o acidental. Isto é, por essência, os brasileiros não são violentos. Portanto, a violência é acidental. Ela é um acontecimento efêmero, passageiro. Ela é uma epidemia. Ela é um surto. Né? Surto de violência, epidemia de violência, é uma coisa acidental, passageira, que se localiza na superfície de um tempo e de um espaço precisos. Ela é definida como superável e deixa intacta a nossa essência não violenta. O terceiro mecanismo é jurídico. A violência fica circunscrita ao campo da delinquência e da criminalidade. O crime sendo definido como ataque à propriedade privada. Furto, roubo, latrocínio. Esse mecanismo permite, por um lado, determinar quem são os agentes violentos. Em 99% dos casos, são os pobres. E permite legitimar a ação, essa sim violenta, da polícia contra a população pobre, os negros, as crianças de rua, os favelados. A ação policial pode, às vezes, ser considerada violenta. Ela recebe o nome de chacina ou massacre quando, de uma só vez e sem motivo, o número de assassinados é muito elevado. No restante das vezes, porém, o assassinato policial é considerado normal e natural, uma vez que se trata de proteger o nós contra o eles. O quarto mecanismo é sociológico. Atribui-se
epidemia de violência a um momento definido no tempo, aquele no qual se realiza a transição para a modernidade das populações que migraram do campo para a cidade, das regiões mais pobres, norte e nordeste, para as mais ricas, e das cidades pequenas para as cidades maiores. Todas essas migrações causariam o fenômeno temporário da anomia, no qual a perda das formas antigas de sociabilidade ainda não foram substituídas por novas, fazendo com que os migrantes, normais das vezes pobres, tendam a praticar atos isolados de violência que desaparecerão quando estiver completada a sua transição para a modernidade. Aqui, não só a violência atribuída aos migrantes, aos pobres, aos desadaptados, como ela ainda é consagrada como algo episódico e temporário. E, finalmente, o último mecanismo é o da inversão do real, graças à produção de máscaras que permitem dissimular comportamentos, ideias e valores violentos como se fossem não violentos. Assim, por exemplo, o machismo é colocado como proteção natural à natural fragilidade feminina. Proteção que inclui a ideia de que as mulheres precisam ser protegidas delas próprias, pois, afinal, como todo mundo sabe, o estupro é um ato feminino de provocação e sedução. Quem é que não sabia que as mulheres é que fazem o estupro? O paternalismo branco é visto como proteção para auxiliar a natural inferioridade dos negros. A repressão contra os homossexuais é considerada uma proteção natural aos valores sagrados da família, que agora também afetam a saúde e a vida do gênero humano inteiro, ameaçado pela AIDS, trazida por esses degenerados. A destruição do meio ambiente é orgulhosamente vista como sinal de progresso e civilização. Em resumo, eu poderia continuar mostrando as máscaras que invertem e transformam a violência em expressões de não violência. A violência não é percebida ali mesmo onde ela se origina, ali mesmo onde ela se define como violência propriamente dita, isto é, como toda prática e toda ideia que reduz um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente o ser de alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade econômica, social e cultural. Mais do que isso, a sociedade não percebe que as próprias explicações que ela oferece são violentas, porque ela está cega ao lugar efetivo da produção da violência, ou seja, a estrutura da sociedade brasileira. Dessa maneira, as desigualdades econômicas, sociais e culturais, as exclusões econômicas, políticas e sociais, a corrupção como forma de funcionamento das instituições, o racismo, o sexismo, a intolerância religiosa, sexual e política não são consideradas formas de violência. Isto é, a sociedade brasileira não é percebida como estruturalmente violenta. E a violência aparece, por isso, como um fato esporádico de superfície. Em outras palavras, a mitologia e os procedimentos ideológicos fazem com que a violência, que organiza e estrutura as relações sociais brasileiras, não sejam percebidas.